Olá pessoal, tudo bem? Bom, nós vamos começar hoje a nossa primeira aula do curso de Técnico em Meio Ambiente e a aula de Estatística Ambiental sobre uma pequena e breve introdução à estatística. Antes de tudo, deixa eu me apresentar, meu nome é Ruth, eu sou engenheira florestal formada na Universidade de Santa Maria e já venho há alguns anos trabalhando com a parte de estatística aplicada à engenharia florestal. Sou professora de estatística no curso de engenharia florestal da Universidade Rural de Pernambuco. Então, ao longo do curso, a gente vai se conhecendo um pouquinho mais, certo? Bem, gostaria de dar as boas-vindas para vocês, né? Falar um pouquinho sobre o que é estatística, né? A gente tem aqui o objetivo principal de desmistificar um pouquinho o que é estatística e entender ao final desse curso que, na verdade, ela vem para nos ajudar em lugar de ser uma complicação. Na verdade, é bastante simples, é bastante fácil, certo? Então, o meu desejo é que vocês tenham um excelente aprendizado. A disciplina está estruturada em 6 aulas, né? São 60 horas, então nós vamos ver desde a parte introdutória, passando por vários aspectos estatísticos, né? De probabilidade, estatística descritiva, testes de hipótese, até chegar na regressão linear e análise fatorial, né? A gente recomenda para essa aula que vocês façam a leitura do material impresso, que está na unidade 1, das páginas 7 a 16, certo? As duas tarefas que vocês vão ter para essa aula é o responder ao questionário e ao fórum da aula 1. Bom, antes de começar, né, certamente vocês têm que fazer a leitura do material, fica muito mais interessante para que vocês entendam o que a gente está explicando aqui, e sigam as orientações para cada atividade. Como essa é uma aula à distância, a gente recomenda que vocês façam um cronograma para que vocês consigam se organizar. Bem, o objetivo dessa aula, então, é aprender os conceitos utilizados na estatística e descrever estatisticamente os dados que a gente vai obter através de tabelas e gráficos. Bem, o que a gente quer explicar é que a estatística não é difícil, ela não é um bicho de 7 cabeças. O que a gente precisa entender é que é importante estudar a estatística porque a gente trabalha normalmente quando profissionais com uma grande quantidade de informações e às vezes é difícil de lidar com isso. Então a estatística vem para nos ajudar a tomar algumas decisões. Essa análise ela envolve um alto grau de incerteza. Então a estatística, além de tudo, de nos ajudar na tomada de decisão, ela vai poder nos dizer o quanto que nós podemos estar errando nessa atividade ou nessa análise. Bem, são várias as situações em que a gente pode usar a estatística e nessa aula a gente vai ver os conceitos iniciais de amostra e população, as variáveis que a gente mede nessa amostra ou nessa população e como é que a gente pode inicialmente fazer uma apresentação de dados através de tabelas e gráficos. Bom, os tipos de variáveis que a gente trabalha basicamente são classificadas da seguinte forma: são as variáveis quantitativas, e a gente diz que elas podem ser contínuas ou discretas, e variáveis qualitativas, que são variáveis que podem ser nominais ou ordinais. Normalmente as variáveis qualitativas são aquelas que nos dão algum tipo de atributo, como, por exemplo, no caso de nominais, etnia, escolaridade, ou ordinais em uma escala de qualificação. As quantitativas são aquelas numéricas, né, que podem ser classificadas em discretas ou contínuas. As quantitativas discretas são aquelas que são originadas de números inteiros, nós já vamos ver alguns exemplos, e as contínuas assumem qualquer valor em um intervalo. Então, sempre que houver algum número vírgula alguma coisa, quer dizer que é uma variável quantitativa contínua. Um exemplo disso nós podemos ter um tipo de variável que chama cor de cabelo, e
E a gente não tem como numerar isso, né? Não tem como atribuir um valor quantitativo. Então a gente já sabe que esse é um tipo de variável qualitativa. E de que tipo ela é? Ela é nominal ou ordinal? Ordinal é aquele que dá uma classificação. Existe um cor de cabelo melhor ou cor de cabelo pior? Não. Então, é uma qualitativa nominal. Altura. Vamos supor a nossa altura. Né? Que tipo de variável é essa? A altura ela pode ter, a gente não mede 1 metro, 2 metros, a gente mede 1, alguma coisa. Né? Então, ela é uma quantitativa contínua. A classificação de um hotel, a gente classifica normalmente em estrelas, então esse hotel é qualitativo ordinal. Nós temos o melhor e nós temos o pior. E o número de pessoas na sua sala, fatalmente, é uma quantitativa discreta, ou seja, não existem 2,5 pessoas na sala, né? Você vai ter 1, 2, 3, 4, 270 pessoas na sala. Bom, aqui é só para vocês terem uma ideia de conceito de amostra e amostragem, né? E que a gente pode trabalhar numa população tirando uma amostra ou fazendo um censo, certo? O conceito de amostra envolve um processo chamado de amostragem, ou seja, que é retirar um pedaço dessa população para fazer um estudo. Como é que a gente pode apresentar dados, né, de estatístico? Lembra que a gente sempre está trabalhando com muitas informações, né? Então a gente tem componentes principais que podem ser atribuídos a uma tabela, que é uma das maneiras de apresentar os dados. E aqui a gente tem um exemplo, onde a gente tem o título destacado, o que é o cabeçalho, o corpo e o rodapé. Tabelas têm que ser autoexplicativas, certo? Para que a gente possa entender o que ela está trazendo para a gente. Outra maneira de apresentar os dados são gráficos. Nós temos aqui gráficos dispostos em colunas, gráficos dispostos em barras, que normalmente querem dizer um ranking, né? A gente está vendo quem é que está vencendo a corrida aqui, muitas vezes são dados de porcentagem. E nós temos também dados apresentados em setores, ou gráficos de pizza, né? Ou torta, que a gente chama, né? Então, eles são muito visuais para a gente ver a porcentagem, por exemplo, a proporção de cada elemento ou cada variável que a gente está estudando. Certo? Aqui a gente recomenda que vocês vejam um pouquinho mais sobre variáveis, tabelas e gráficos nesse link do YouTube. E recomendamos que vocês prestem bem atenção no questionário, estudem bastante antes de fazer a atividade e vocês tenham o primeiro fórum para responder, que é um pouquinho mais para a gente conhecer vocês e saber onde é que vocês já podem ter usado estatística. Fica atento, lembre-se que as atividades têm prazos, né? E cada atividade está mostrando o período em que ela está aberta, certo? Lembrem que vocês devem procurar seu professor, entrem em contato via chat, tem algumas atividades ou tarefas que vocês vão ter que interagir com o mediador e com seus colegas, certo? E quando terminarem a aula, a gente gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre o que aprenderam e tentar correlacionar isso com o seu dia a dia e tentar responder essa pergunta: como é que a estatística poderia ajudar o meio ambiente? Bem, desejo uma excelente aula, um excelente curso e que a gente tenha uma ótima interação, certo? Um abraço grande, bons estudos, tudo de bom.